Olá, jogadoras e jogadores de RPG, tudo bem? Meu nome é Agostinho e a gente tem essa palestra hoje agendada para conversar sobre o mercado de RPG em desenvolvimento, mas não é explicitamente o mercado que estamos acostumados. Deixa eu me arrumar. Não é explicitamente o mercado em que estamos acostumados, é mais relacionado ao novo mercado de RPG que tem estourado durante a pandemia e do qual já faço parte há algum tempo, mais ainda agora. Esse mercado de mestres de aluguel, mestres on demand, mestres profissionais, a gente bate um pouco um papo sobre qual alcunha seria mais adequada aqui para esses mestres. Vou começar me apresentando. Meu nome é Agostinho, eu sou o mestre Agostinho. Eu jogo RPG desde quando o Walkman estava na moda, e depois o Discman, e de quando os Thundercats passavam na TV aberta. Faz tempo, eu já tenho dor nas costas e já tenho alguns conceitos de realidade bastante antigos. No momento, por exemplo, eu estou muito bem vestido da cintura para cima, que é como eu trabalho algumas vezes, mas da cintura para baixo eu estou de cueca. Pois bem, eu sou professor da área de humanas, atualmente trabalho com pedagogia Waldorf e tenho algumas iniciativas no RPG. Trabalhei na tradução de livros, trabalhei com criação de conteúdo para história, para o enredo de board games, trabalhei como editor da rede RPG junto com Marcelo Teles, um grande amigo meu, e recentemente trabalho nessa produção não, nessa atuação direta com o mestrar o RPG, que tanto me satisfaz desde criança. Eu tenho também um canal no YouTube, aqui embaixo está o link, mas ele está meio travado, espero que com o tempo eu consiga reacessá-lo, eu consiga fazer voltar. Vamos ao assunto em si, para a gente não perder o fio da meada. Ah, a gente tem aqui o RPG como profissão nessa parte do jogo, nessa parte do jogar em si. O mestre de RPG é, sempre será, sempre foi e vai continuar sendo um jogador da mesa. Só que ele é um jogador com funções diferentes. E normalmente essas funções tendem a ser normalmente, um pouco mais pesadas, um pouco mais exigem mais dedicação e mais atenção. Se você não decora a sua ficha como jogador, é possível dar um jeito caso seu mestre saiba os elementos da sua ficha e as regras que a governam. Antes de começar a falar, antes de mais nada, aqui atrás de casa passa um trem. Eu tenho uma calopsita lá na frente e o meu filho tem 8 anos de idade, como qualquer criança de 8 anos de idade que também joga RPG, ele é um furacão ambulante, então ele pode aparecer a qualquer momento derrubando tudo. Mas eu acredito que não vai acontecer, porque eu amarrei ele no quarto e estou passando pizza embaixo da porta, ele está muito bem alimentado. Vamos começar pelo nome. Que nome deveríamos usar para essa atual profissão? Esse vídeo não tem o intuito de regular, de dizer o que é certo ou o que é errado trabalhar como mestre de RPG, mas sim dizer, frente às percepções que eu tenho ultimamente, o que eu vejo deste mercado, o que eu percebo, e trabalhando atualmente nisso, de maneira a atuar bastante presentemente nisso, que percepções eu venho recebendo para compartilhar com vocês. Aqui do lado tem um chatzinho, eu espero que eu esteja apontando para o lado certo, mas pode ser desse lado também, tem um chat ao vivo. Esse vídeo é gravado, então não façam perguntas para o vídeo, eu não vou ouvir vocês, não vou ler, mas eu estou provavelmente online aqui no chat respondendo e interagindo com vocês. Então, por favor, falem, respondam, critiquem, exponham suas opiniões, colaborem com esse debate que é unilateral, porque no fim das contas é um vídeo, não tenho como modificar minha opinião durante o vídeo. Mas aqui nas conversas, de repente, a gente consegue. Vamos começar pelo nome, o que eu percebo. A gente tem alguns nomes específicos para essa figura, para esse jogador que tem um papel diferente dos demais em uma mesa dos RPGs mais comuns do mercado, que é o mestre. O primeiro nome que vem aqui para mim é o mestre particular. O mestre particular de nível de escola particular, nível de clube particular. Eu pago para esse mestre, eu pago para esse local, eu pago para essa pessoa e eu tenho um benefício associado a esse pagamento, que no caso específico aqui seria o benefício de jogar RPG.
Por que esse nome é bom? Porque é bom. Faz todo sentido ser particular e você pagar. Aonde esse nome começa a falhar, ao meu ver, não é particular um só o mestre, né? É um mestre de muita gente. Ele até te fornece um serviço particular. Mas esse nome, quanto outros que eu vou falar, não chegam a ter nada de certo ou de errado. Mas, filosoficamente, eles trazem uma carga muito grande de pesos, né, de referências, de tabus até. Outro nome que a gente vai ter é o Mestre On Demand. O Mestre On Demand é o nome mais horrível que a comunidade de RPG poderia criar. Mas não deixa de ser válido. Quando você aluga um filme on demand, ele é seu durante algum tempo e depois você o devolve, né? Esse nome on demand eu ficaria muito mais satisfeito traduzindo ele. Eu gosto muito mais da minha língua nativa, da minha língua mãe. Ah, seria o nome mestre de aluguel. O mestre de aluguel é um termo bastante utilizado hoje em dia e eu diria que na verdade é o mais correto, digamos assim, né? Realmente é isso. Você aluga as horas de uma pessoa, toma-lhe o tempo, diverte-se com o tempo tomado e, em retribuição, fornece um valor previamente acertado, normalmente um valor financeiro. Mestre de aluguel, então, é uma alternativa perfeita. Por que que eu me refiro tantas vezes a esse profissional como mestre profissional? E aqui eu já peço desculpa caso vocês não concordem comigo, mas como disse, estou aqui no chat do lado aberto a debates, por favor, falem à vontade. Profissionalismo é o que a gente espera de uma pessoa como essa. Então, o debate sobre ser um mestre profissional já começa na palavra. O profissional, porque dá-se a entender que existem amadores, que ou você é um profissional ou você está no caminho. Você é um amador, você é um novato, você é inexperiente. E eu acho que isso não devia ser exatamente desse jeito. Ah, por que que eu falo isso? Quando você espera um encanador profissional, você sabe que você é um encanador amador. E se for quebrar as paredes da sua casa para encontrar canos, você provavelmente irá fazer um serviço, provavelmente, não tão bom, pão, não tão bom quanto o serviço de um encanador profissional. Certo? Certo. Então, neste caso específico, é preciso a atuação de um profissional e os demais são amadores. Só que aqui tem um detalhe, detalhezinho. Mestre, na minha opinião, e espero que na de vocês também, não é um encanador. O mestre não vem como um prestador de serviços. O mestre, na minha opinião, do jogo, e até os jogadores, né? Não o mestre, mas todos os jogadores que podem oferecer um serviço, porque não é um serviço de jogador profissional de RPG cobrando para jogar com alguém que quer jogadores dedicados. Mas o mestre como um todo, eu acredito que ele cai muito mais. Passando um caminhão aqui. Eu acredito que ele cai muito mais na qualidade de um artista, assim como o professor, assim como o pintor, assim como um desenhista, assim como um escritor. O artista tem uma certa liberdade poética, tem uma certa definição de conceitos diferente de um trabalhador de serviços e bens essenciais que acabam não tendo as mesmas relações do que o outro, né? Do trabalhador com o artista, por exemplo. Assim. Não que ambos não trabalhem, mas eu acho que gera uma relação um pouco diferente. Por que, que eu coloco essa qualificação de mestre profissional ao mestre como artista? Não existe arte profissional. O modo de fabricação de arte, de fruição de arte, pode ser entregue, é claro. Pode ser desenvolvido. Ah, tá ao contrário, né? O meu logo do RPG aqui atrás. Espera aí que eu vou dar uma pausa e vou ver se eu consigo arrumar. Espera aí. Voltei. Eu fucei na câmera e não consegui achar como inverter o logo. Ainda bem que aqui é Brasil, eu inverti o logo lá no computador. Fiz um espelhamento dele e agora ele tá correto na câmera. Essa é a arte do improviso. RPG, moleque. RPG de várzea. RPG não, edição. Vamos lá então. Então, onde a gente tava? No mestre como artista. O mestre como artista traz para a gente uma definição importante da arte. Não existe a arte profissional.
o modo de se produzir a arte até pode ser ensinado e, na verdade, é ensinado, né? Como desenhar, materiais corretos, tipo de papel, de textura que se utiliza, projeções em 3D, indo além do que é o desenho, o sistema de um RPG é uma arte em si, a escrita de um livro é uma arte em si, né? Declamar poesia, fazer uma leitura é uma arte em si, e quanto a isso, não existe exatamente o profissional no sentido que a gente está acostumado. Quando você vai ter um comediante preto, americano, eu acho, muito famoso, que ele fala sobre os policiais serem corruptos. E uma vez ele disse que um fã do canal dele, desculpem, um fã do canal dele falou assim: mas nem todos os policiais são corruptos. E ele disse: que ótimo, já pensou? Você vai numa companhia aérea e liga, eu queria um avião, por favor? E a companhia te fala: claro, a maioria dos nossos policiais sabe pousar o avião, nem todos caem com o avião. Esse tipo de serviço você não vai querer. Então, ao buscar um profissional de diversas áreas não artísticas, não tidas como arte, eu acredito que você tem a busca por uma excelência, uma precisão, uma perfeição cirúrgica até, que consiga te entregar o resultado esperado. Quando você vai ver um quadro, você não quer ver a obra de arte perfeita. Você não quer ver o ápice da evolução no uso do nanquim. Você quer ver se aquele quadro te transfere algo, te traz alguma emoção, te faz acender uma parte do cérebro. E eu coloco o RPG nesse mesmo enquadramento. Eu não chamaria um bombeiro amador para apagar o fogo da minha casa. Eu iria preferir um bombeiro profissional, né, um fireman. Mas um artista, eu não quero saber se ele é profissional ou não. Eu o encaro como profissão artista, pago pelo serviço e quero que ele traga para mim aquilo que faz eu me sentir bem. Então, só esse tema, que deve estar em 10, 15 minutos de vídeo já, eu resetei, não estou vendo o relógio aqui embaixo agora, só esse tema já leva a gente a diversas conversas sobre o que é ser profissional ou não. Mas eu queria começar com isso para, primeiro, dar uma provocada, e segundo, provocando, vocês ficam nervosos e talvez acabem de assistir o resto do vídeo, que é muito mais maçante e moroso. Mas, nesse caso específico do profissional, eu vejo como pagar alguém para fazer um serviço que você não sabe fazer. E mestre profissional desagrada porque quer dizer que meu mestre é amador? Não, o seu mestre não recebe para isso. Ele faz na amizade, né? Então o meu bombeiro que vier apagar o fogo aqui em casa, o meu encanador que vier mexer nos canos aqui, o meu pintor que vier pintar aqui a parede, se ele vier na amizade, ele também não é um profissional. Sim, ele é um profissional porque ele recebe dinheiro. E é isso que o mestre de RPG faz. Dinheiro ou outro valor monetário importante para ele, um livro, um patrocínio, um tempo em um jornal, alguma coisa, ele trata aquilo como a sua profissão. E daí que eu acredito que a palavra mestre profissional é altamente cabível. Mas como eu disse no começo, mestre de aluguel, mestre on demand, ou mestre particular, não chega a ser terrível. Todos estão corretos nas atribuições aí da sua semiótica, né? É semiótica? Eu acabei filosofia tem 6 anos, não lembro direito. A gente vai seguir aqui então quais são as diferenças desse mestre profissional para esse mestre tido como amador. Né? Não é uma hipótese nenhuma é amador. Eu conheço gente que mestra por diversão e por prazer e é 10 vezes melhor do que eu. Inclusive, quando as pessoas vêm falar comigo de algum sistema, você joga tal sistema? Jogo, mas se você quiser, eu posso te receitar um cara, só tem que convencer ele a mestrar por dinheiro, que ele não quer. Ele quer mestrar só para os amigos, mas é quase um talento nato, assim. Em outras épocas, diríamos que é um. Como é que é? Um talento desperdiçado. Porque ele poderia vender aquilo e não vende, mas a verdade é que a pessoa vende aquilo que ela gosta de vender, que ela precisa vender. Se você não precisa vender o seu serviço, eu fico muito feliz que a sua vida tenha arrumado para esse lado. Eu, por exemplo, vim mestrar profissionalmente para tentar unir o útil, né, o gostar de mestrar, o gostar de jogar RPG, ao agradável, o ganhar dinheiro com, ao contrário. O útil ganhar dinheiro com o agradável jogar RPG. Para mim foi importante, mas eu conheço muita gente que tô fazendo nada, vou jogar um RPGzinho e vou cobrar por isso. E tá certo também, não chega a tá errado. Que gravata torta. O que um mestre de mesa não paga, fica melhor do que falar mestre amador. O que esse mestre tem que fazer?
Qual que é o tchan dele? O que ele precisa? Ele precisa ir jogar. Tem que conhecer o sistema? Tem. Mas se não conhecer tudo, tudo bem. Estamos entre amigos. Tem que ter uma campanha inventada na última hora? Tem. Inventada na última hora não. Inventada com antecedência? Precisa. Mas se não tiver também, acontece. A gente desenvolve na hora. A gente pega uma aventura pronta. A gente pega uns petiscos, pede uma pizza, um refrigerante, chama uns amigos, umas amigas e pronto, vamos embora, vamos jogar. Então, entende? A cobrança para o mestre de RPG não profissional, ela é similar aos jogadores de futebol não profissional quando montam um time, aos colegas que jogam boliche junto, aos colegas que vão numa balada junto. Cara, aparece, vamos tentar fazer alguma coisa. Alguém se habilita a dirigir o carro, a não beber essa noite? Alguém se habilita a marcar os pontos do boliche e fazer o acerto final e fazer a vaquinha? Alguém se habilita a mestrar? Sempre tem alguém que acaba fazendo um papel que seria mais único, exclusivo, poderia confundir com outras coisas, como o poderoso, o principal, mas um papel essencial ali que não pode ser feito por muitas pessoas. No caso do RPG, é o mestre. O que esse jogador de RPG não profissional, mestre não profissional, vai ter que fazer? Jogar, aparecer. E muitos sistemas possibilitam que esse mestre seja um mestre tão rápido naquela noite quanto um jogador é ao montar a ficha. O Cypher System tá aí. Temos diversos sistemas com aventuras prontas, temos sistemas que não têm dados, inclusive, então fica tudo muito fácil. E o mestre profissional? E o mestre pago? E esse cara que você está contratando o serviço? Aí ele precisa ter, acredito eu, uma grande carga de atribuições que vão justificar o investimento financeiro que você faz nessa atividade. E isso é um assunto de extrema importância. É muito necessário falar sobre esse assunto, porque hum, não cabe a mim dizer o que é certo ou o que é errado ao mestrar RPG. O RPG é uma construção coletiva onde, de certa forma, tudo pode. Se você está se divertindo, se o seu grupo todo está se divertindo, se não há ofensas, tudo pode. Tá certo, você está jogando do jeito certo. Mas como profissionalismo, como profissão, tanto o profissional de trabalhar profissionalmente, o profissional quanto de se formar profissionalmente através do tempo, sendo emérito ou fazendo um curso de narração, que seja, e quanto o profissional de profissionalismo, é, são pontos que o mestre de RPG profissional precisa levar em consideração. Precisa abarcar na sua teoria de o que é necessário para ele. Então, eu trago para vocês alguns pontos que são interessantes discutir. Não vou ficar fazendo a comparação entre mestre profissional, mestre pago e mestre não pago, para não deslizar em algum momento falar mestre amador, porque não é o intuito separar. Todos os mestres são mestres e muitos são melhores do que eu diria muitos mesmo. Mas o que é pago para isso tem que ter uma série de atributos que a eles são essenciais. E o que não é pago, esses atributos essenciais são prioritários, é claro, são necessários, mas são passíveis de manipulação, que eu acredito não ser no mestre pago. Então, o vídeo não é aqui para dizer como um mestre profissional deve agir, mas o que eu acredito que deveria ser feito por um mestre profissional. Vamos analisar 5 pontos. Nossa senhora, tem que pôr óculos até para escovar o dente agora. É de ficar na frente da tela do computador, jogando, tá vendo? Vamos analisar 5 pontos específicos que falam do trabalho do mestre. Primeiro, tudo bem para vocês? Querem tomar uma água? Dá pausa no vídeo. Mentira, não dá, tá ao vivo. Primeiro, o conhecimento. O primeiro trabalho do mestre é conhecer. O mestre profissional tem que ser aquele que, acima de qualquer suspeita, conhece o que está fazendo. E o conhecer não é saber exatamente em qual página do livro está aquela regra. Embora talvez com o tempo deva se chegar a uma certa exatidão nas regras. Mas é entender de uma maneira ampla, num espectro geral, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou jogando Ganchu em Rastro de Cthulhu? Então, que tipo de mestrado é esse? Eu tô jogando D&D e os caras gostam de Senhor dos Anéis? Ou os caras gostam de anime? Pra onde que eu vou? Eu tô jogando Cypher System, eu tô jogando 3DT, eu tô jogando Pulse, eu tô... O que eu tô fazendo como mestre de RPG? Esse conhecimento é o essencial, é o primordial. Conhecimento de si. Como eu jogo, o que eu faço para jogar, como eu desenvolvo, qual é o meu estilo de narrativa, que sistemas eu conheço. Eu, Agostinho, jogo
Qualquer um sistema, qualquer um. Lógico, se você me pedir para jogar Dungeons and Dragons 2, pedir para jogar Exalted, me pedir para jogar Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, eu vou ter que pesquisar para lembrar daquela regra. Mas no meu tempo livre, já fui comerciante, sou professor, tenho um pouco tempo livre, felizmente, um pouco de ócio, já li tudo que eu podia ler de RPG. Sei todos? Não, mas nenhum me é estranho, mesmo em outros idiomas. Então, isso facilita mestrar qualquer mesa. Agora, tem mestre que não vai mestrar qualquer mesa. E esse é o primeiro ponto a entender ao se conhecer. Não há nada de errado em saber menos e até saber demais. Não há nada de errado nisso. Não há problema em você falar, eu sou mestre de Vampira Máscara e D&D. Acabou. É isso que eu mestro. Tá no seu clima. Tá na sua alma. Faz parte de você. Não pode ser de outro jeito. O outro jeito você não consegue, você não sabe. É que eu puxei o fio aqui, balançou o celular. O outro jeito não sabe. Ahn, não sabe não é da sua área. Você pode conseguir? Pode, mas talvez nem te agrade tanto. Você quer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo em que mestra uma coisa que você gosta, essa gravata tá me incomodando. Eu gosto de gravata. A gravata me apetece, assim como todos os sistemas. Prefiro jogar D&D? Não. Prefiro outros sistemas. Gosto de Vampiro? Muito. Vampiro à Máscara terceira edição, Vampiro à Máscara Storytelling, o Hacking ou Vampiro à Máscara V20 ou a quinta edição? Não sei, depende do dia. Depende do meu horóscopo. Eu sou de Aquário, então isso quer dizer que eu não acredito em horóscopo, mesmo sendo de Aquário. Enfim. Conhecimento não é só de si mesmo. Você precisa conhecer o sistema. Eu gosto de D&D? Ótimo, eu gosto. Quero mestrar D&D. Vou oferecer meus serviços mestrando D&D. Mas eu sei o que é o D&D? Eu sei ao que ele se propõe? Eu conheço desde as suas regras básicas de lances de dados, somas de atributos e ir de encontro ao número-alvo a uma dificuldade pré-estabelecida? Ótimo. Agora eu sei o próximo passo: desenvolvimento de personagem, subir de nível, a escala numérica. Sei, sou um mestre profissional melhor. Não sei, sou um mestre profissional ainda. Só não tenho um conhecimento que me permita dançar conforme uma música diferente, talvez uma música mais difícil. Agora, vou parar de ouvir música porque eu não conheço a música mais difícil? Não. Continuo ouvindo música normal, só que ouço música dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas atribuições. No D&D, por exemplo, é necessário dar um último passo em direção ao como o sistema é construído, ao esqueleto do sistema. Não só no D&D, em todos, né? A filosofia por trás do sistema. O D&D tem uma situação que muita gente esquece, que é o dia de aventura. Quantos encontros, situações, prejuízos e dificuldades e testes cabem em um dia de aventura, não as 4 horas de sessão. O dia de aventura antes de um personagem precisar parar para tomar um descanso longo, ou até maior, caso tenha algum ferimento mais duradouro aí, né? Sem esse conhecimento, você provavelmente erre algumas coisas. Tudo bem, não é essencial que você conheça isso, mas é essencial que você busque conhecer. É a sua profissão. Quando você é professor, que nem eu, estou numa sala de filosofia e de sociologia, encontrei recentemente uma aluna surda. Ela é surda, ela não entende. Horas e horas para conseguir desenvolver uma aula que conseguia abarcar essa aluna e ainda assim só ensinei 5%, 10, 15% para ela. Tentei ser uma pessoa melhor naquilo que eu fazia. É esse o tchan do profissionalismo. Não de ser profissional porque você é pago. De ser profissional porque dia após dia você tenta conseguir isso. Talvez tiver uma geração mais nova me assistindo, já tão cansado de ouvir os youtubers falar: você é pró, eu sou pró, fulano é pró e você é noob. É essa a diferença. O pró testa, experimenta, faz valer, continua, treina, exercita. E esse profissional precisa partir para esse conhecimento também. Você conhece a si e você conhece o seu sistema. Agora, hora de conhecer a parte mais essencial de um jogo: os seus jogadores. Né? No sistema eu vou até incluir mais uma coisa: a campanha, o cenário, o mundo. Se você vai mestrar em Forgotten Realms, leia Forgotten Realms. Tem a trilogia do Vale do Vento Gélido, tem a trilogia inicial do Drizzt também no Brasil, lê inglês, lê Dragonlance se quiser mestrar em Kryn, lê alguma coisa, nem que seja o livro de campanha, para que você possa entender sobre aquele cenário. Porque senão, rapidamente, todos os seus NPCs vão chamar Jeremy, Tobias ou Zé do Bar.
É necessário conhecer aquele clima, e acho que está na parte aí, cenário e sistema compõem a mesma questão. Se tem um grupo que fala, mestre, a gente quer jogar D&D miniatura. Tanto faz o nome, a gente quer salas de combate após salas de combate para testar a estratégia. Excelente, meu conhecimento de cenário nem é tão necessário sim, mas não é porque eu não vou aplicá-lo normalmente que eu não preciso tê-lo. É importante ter esse conhecimento. Certo? Certo, certo, certo. Ahn, Hora de conhecer os seus jogadores. É muito importante que você saiba, não exatamente, mas com uma grande margem de precisão, quem são aqueles que jogam com você. O que eles gostam, por que, que eles te contrataram, qual que é a vantagem que eles enxergam de ter você como mestre. Para quê? Para que esse mestre? O que, que esse cabeludo, não sou mais, já fui, o que, que esse cabeludo sabe que o meu mestre de mesa não sabe? Provavelmente ele sabe as mesmas coisas, menos o que ele sabe de você, porque afinal de contas você já joga com seu mestre há muito tempo, e esse profissional não. Mais difícil ainda, que é uma situação que a gente pode abordar, e quando é a primeira sessão de jogo do cara, já imagina? A primeira vez que você vai numa concessionária comprar um carro, a primeira vez que você vai tirar a carta de motorista, as primeiras vezes são terríveis. E o instrutor errado, o vendedor errado, o agente ativo errado pode afundar a sua experiência para sempre. Temos muito entre nós que não gostamos de escola. E provavelmente é porque a escola era ruim? Não. 2 ou 3 professores que ganharam atenção por serem notoriamente desgraçados em seu trabalho. E aí você desanima. Então, conheça os seus jogadores para que eles possam te dar pistas e até respostas completas sobre o que eles gostam. Como que eu faço para conhecer os meus jogadores? Eu faço a famosinha sessão zero. Não é uma sessão, bem dizer, é uma conversa, embora já talvez possa haver algumas rolagens de dado para definir background, quem vai ser o quê, quem vai ter relação com qual pessoa, um sistema mais aleatório, ou tomar algumas decisões que os ajudem a desenvolver personagens, né? Mas essa sessão zero, normalmente começa a conversa. A conversa começa com bom dia, vamos falar aí sobre o jogo de vocês? E você precisa estabelecer algumas coisas. Anotem. Mentira, esqueci que eu não estou em sala de aula. O tema do seu jogo, o tom do seu jogo, o clima do seu jogo, o sistema e o cenário do seu jogo. Eu conto assim. O sistema e o cenário do seu jogo. Forgotten Realms tem um livro que fala que as pessoas contam assim normalmente e os Halflings contam assim. Então é tipo contar como um Halfling. Deve ter vindo das ideias de bastardo. Deve ter dado luz à ideia dos bastardos inglórios lá, que o cara contou errado, mostrou um 3 errado no bar e pronto, estourou uma guerra no meio do bar. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, baixa aí. Baixa não que é pirataria, assiste. O tom. Qual que é o tom do jogo? O tom é vibrante? Heróis? Correndo, brigando, pulando, fazendo o melhor possível para conseguir salvar a cidade, né? Mas eles não morrem, eles morrem. Sai sangue, não sai sangue. Tem cenas violentas, não tem. Os ossos quebram. Ah, você quebrou o osso do cara com um soco. Ou ao atingir a costela do inimigo com seu punho, você escuta o som de ossos esfarelando e tripas moendo enquanto ele gorgoleja uma substância vermelha aquosa e o sangue escorre pela boca, vermelho, extraindo a sua vida. E aí? Qual tom que é? É cinza? É escuro? É colorido? Esse é o tom que é muito importante por causa de temas sensíveis, que é o que a gente tem que falar mais pra frente aí na mesa. O clima da mesa vai influenciar bastante nisso, né? É uma mesa de pessoas que joga, é uma mesa de pessoas que nunca jogou, é uma mesa de pessoas que são parentes, é uma mesa de pessoas que são namorados. Você capta que há uma tensão entre a namorada e o namorado, ou tem um casal, vamos dizer, o Jorge e o Fernando estão jogando e eles acham que você sente que eles estão meio brigados. E aí, você vai colocar um tema de traição na campanha? É importante essa percepção do mestre e a sessão zero pode trazer para você grandes insights sobre isso. Meu PC desligou. Espera aí que é um ótimo plano de fundo, não posso deixar desligado. Pronto. E saiu o zoom do meu logo aqui. Não, vamos voltar.
é muito importante que tenha um zoom. Aê, a minha marca, acessem o site. Ahn, tom, clima, o tema. Qual que é o tema do jogo? Geralmente uma frase define. Queremos jogar Senhor dos Anéis. Queremos jogar algo estilo Shingeki no Kyojin. Queremos jogar algo estilo Rurouni Kenshin, Samurai X. Queremos jogar The Boys. A vontade do jogador define bastante o tema desse jogo. O que vai levar você como guia mestre. Minha calopsita tá desesperada. Se estiver saindo no som, eu peço desculpas. O que vai levar vocês como guia mestre, como continuidade de campanha? Que tipo de tema você precisa manter e não se perder para manter a atenção dos jogadores? Tom, tema, clima da mesa, cenário e sistema. 5 pontos que você não pode esquecer de conhecer nos seus jogadores na sessão 0. Se perder esses pontos, é muito provável que você entregue um produto que, por mais que seja bom, excelente, de primeira e cativante, não esteja adequado aos seus jogadores. Você pode ter a árvore mais linda do mundo no seu quintal. Nenhum peixe vai se interessar por ela. Não vão subir na árvore. O macaco vai. Então vem da árvore para o macaco. Vem do aquário. Mentira, aquário é terrível. Vem do mar, vem do oceano, vem da piscina para o peixe. Tranquilo? Podemos passar dessa etapa? Podemos ir para a próxima? Dúvidas, coloca aqui do lado. Vamos conversando. Próximo ponto. São 5 pontos que eu quero tratar. Tá? O primeiro ponto foi esse conhecimento. A sessão 0, o conhecimento de si e o conhecimento do sistema, cenário e jogadores que você precisa ter. Segundo ponto, esse é muito importante. Esse eu vou bater na tecla que é importante várias vezes. Eu vou até citar um pensador aqui da pedagogia Waldorf, um cara chamado Rudolf Steiner. Pontualidade é amor humano posto em prática. É simples assim. Se a sessão é 6 horas e você está jogando com seus amigos, você pode chegar às 6h30, 6h40, 5h30, 10 da noite para recolher os dados. Tá tudo bem. Eles vão ficar chateados, mas vocês são amigos jogando. Não perca amigos por isso. Se não deu hoje, dá na próxima. Se o cara não pode vir porque ele tá namorando, ele tá com o namorado dele, a Miriam não pode vir porque eu vou na casa da minha amiga, a gente vai dar uns beijos. Não, se divirta, a vida tá aí para isso. O RPG é só um pedaço dela. Agora, quando você é um mestre profissional, meu querido, meu caro, minha amiga, pontualidade é amor humano colocado em prática. Você precisa ser pontual. Se a sessão é às 19 horas, como costumam começar as minhas sessões nos dias de semana, 18h50 você já está atrasado. Não se chega às 19 horas para começar uma sessão. Se chega às 18h50. Ou antes. Depois, nunca. Então, mesmo que você chegue às 18h30 e nenhum jogador esteja lá, se você está na sua estação de trabalho, esteja na estação de trabalho. Vê o seu Facebook, analisa ali, revê a sessão, revê a campanha, faz uns testes. Se é uma mesa de RPG presencial, como eu já mestrei também presencialmente, de aluguel, não recomendo para ninguém nesse momento de pandemia, por favor, mestrem de casa dos seus computadores. Mas se é uma mesa de RPG presencial, chegue mais cedo, arrume a mesa, faça a distribuição das cadeiras, dos dados, o espaço de cada um, povoe o mapa, faça uma boa recepção. Se a sua sessão começa às 15 horas da tarde, 14h50, você. 15 horas é da tarde, né? Se chega começa às 3 horas da tarde, 2h50 você já está atrasado. Chegue antes. Isso vale para a vida. Por quê? Porque o mundo profissional é assim. É importante manter a pontualidade e o respeito com os outros. O RPG profissional não vai ser diferente. Mantenha a pontualidade. E o horário também inclui o horário de encerramento. O horário de acabar é o horário de acabar. Quando o negócio tem que chegar ao fim, tem que chegar ao fim. Quando há uma pausa de 5 minutos que você estabelece, eu estou perdendo foco. Voltei. Quando há uma pausa de 5 minutos que você estabelece, são 5 minutos. Nem mais, nem menos. Se eu clicar na tela, o foco melhora. Ah, celular bom. Terceiro ponto a trabalhar: conexão. Conexão é extremamente importante. Importante. Conecte-se com os seus jogadores. Esse é o primeiro passo da conexão. Conecte-se com ele. Troque mensagens posteriormente ou anteriormente, não durante, senão atrapalha o jogo, onde essas mensagens
vão fazendo com que vocês se aproximem um do outro. Jogar RPG é uma atividade social. E o social depende de uma relação entre amigos para funcionar bem. Senão, não vai funcionar tão bem. É que eu cliquei no foco, tá aparecendo a bolinha no meu rosto. Agora eu tô incomodado. Mas deixa ele aí. Alto foco. Segundo ponto da conexão, conexão pessoal. Essa aqui e essa aqui, ó. Tem que ter um bom equipamento de... E essa aqui, né? Essa câmera aqui. Tem que ter um bom equipamento de hardware para fazer uma boa conexão. Se você falar com os seus jogadores e a sua voz sair estranha porque o seu microfone tá ruim, não é divertido. Eu consigo mestrar sessões sem vídeo de jogadores que não gostam de ficar trocando vídeo e não querem nem me ver. Isso levanta uma problemática que talvez a minha mãe, que sempre me chamou de um menino bonito, não tenha razão. Por eles não quererem me ver. Talvez eu não seja assim tão belo. Mas sem vídeo você mestra. Às vezes sem uma mesa virtual você mestra. Sem um software. Se for um RPG mais freeform, que não dependa tanto ali de miniaturas ou de props, né? De elementos visuais. Agora, sem voz, não há como mestrar. A voz é um elemento humano muito mais poderoso do que qualquer outro. E eu acho extremamente interessante também dos meus estudos, de antes de trabalhar com RPG, né, quando era só professor. Reparem como um surdo é muito mais alheio à sociedade que o rodeia do que um cego. Vou arrumar de novo o foco. Arrumei. O cego tem uma dificuldade grande de se relacionar, mas ele escuta tudo ao redor. Ele está povoado por um mundo de sensações e sentimentos. O surdo, não. Ele está mais constantemente em sua própria bolha. É por isso que ver algo é muito importante, mas ouvir algo é muito mais importante. Então, trabalhe a sua voz, trabalhe os seus equipamentos de conexão, trabalhe a sua webcam aqui no topinho do monitor para que ela funcione de maneira extremamente adequada e consiga te fornecer uma boa transmissão e uma boa conexão com seus jogadores. E a última conexão, para quem vai mestrar online, conexão de internet. Eu já mestrei com 15 megas de velocidade? Já. Mas quem tem 15 megas sabe que o upload é 1,5 MB. E a operadora só é obrigada a entregar 150 kbps. Então, sai caro. Tem uma graninha a mais aí. Tem que botar um dinheiro do bolso que talvez você não veja de volta. Mas não mestre com velocidades abaixo de 30 megas de upload, por exemplo. Download não chega a importar tanto. Mas se você vai ter uma mesa virtual, se você precisa de uma estabilidade, eu jamais mestro por celular. Porque um passo pro lado, um corte no Wi-Fi, você perde uma cena. Eita, mexeu tudo. Você perde uma atenção muito grande do jogador. A coisa pode bagunçar muito. É cabo sempre. Então, olha nessa conexão. Falamos do conhecimento, falamos do horário e falamos da conexão. Vamos falar do nosso quarto ponto, que é a imersão. E a gente pode trabalhar essa imersão como um sentido de conexão. De conexão, não. De determinação, de aprofundamento, de. Que eu marquei aqui. Dedicação, lembrei da palavra. De dedicação. Dedique-se ao protocolo. Trabalhe como se aquilo estivesse sendo avaliado por um presidente. Como se houvesse uma empresa e o dono dessa empresa tivesse de olho em você. Melhor, como se a empresa fosse sua e você soubesse que sem o seu melhor, essa empresa não vai a lugar nenhum. Teste vozes diferentes. Aquela dos mundos incríveis, dos vídeos incríveis. A voz dos narradores de livros do Harry Potter, que está aparecendo agora em propaganda aí do Facebook, dos vídeos. Use fantasias. Eu não uso porque nunca cheguei numa mesa dessa, mas tem um cara que mestra, que fez uma propaganda recentemente no grupo do D&D, que, putz, grila, ele pinta a cara, coloca chifre de Tiflin e põe a roupa. É demais, cara. É empolgante demais jogar com gente assim. Mas essa dedicação não é porque o cara se fantasia. É uma dedicação porque o cara faz uma voz diferente. É uma dedicação porque quando ele tá no jogo, você percebe que ele tá no jogo. Ele não tá nos problemas dele, ele não tá numa conexão de internet ruim tentando estabilizar, ele não tá preocupado com o dia de amanhã com o trabalho, ele tá no jogo. Ele tá prestando atenção em o que ele tá fazendo. E essa dedicação, essa imersão é dos 5 pontos, todos importantes, esse é um ponto primordial. Todos os outros são essenciais,
Mas é essencial respirar, é essencial comer, é essencial fazer cocô, é essencial dormir, mas só são essenciais porque há a vida. Então, se me permitem aqui essa afirmação, a dedicação, a imersão de um mestre na campanha é a vida do jogo do RPG. Eu tenho um vídeo desse meu canal do YouTube que eu fiz a descrição de um beholder para falar sobre amigurumis, figurinhas de trabalhos manuais que uma colega minha, Giovanna Carbonar, faz na Nerdcraft, uma loja online. E eu descrevi um beholder de uma maneira tão bonita, antes de falar desse produto que era um beholder, que é o vídeo que mais tem visualização. Eu tenho diversos vídeos com muitas coisas falando de jornal, e falando de novidades, e falando de sistemas, que eu fico até encantado com esses vídeos, às vezes eu os revisito. E esse que eu nem curti tanto tem a descrição aprofundada daquela bola de carne com olhos titubeantes sob a sua cabeça esférica. Lógico, essa bola é esférica, né? Mas esse é o vídeo com mais visualizações. Por quê? Imersão. Entrar em uma sala não é a mesma coisa que dar um passo por cima da soleira de uma sala com dimensões aproximadamente iguais às anteriores, porém mais comprida para o sul. Algumas tapeçarias na parede e portas que levam ao norte e ao leste. Você fica preocupado pelo design da sala se há armadilhas, mas ela parece transferir um clima de conforto, como se fosse uma sala de estar, já que ali é um sofá, uma mesinha e uma pequena estatueta de vidro estranha em cima da mesa de centro. Isso é imersão. O que não é imersão é você chega numa sala com alguns móveis e tapetes na parede. O que você faz? Do que é o tapete? O que tem nele? Você dá um passo além do que você queria e deixa margem para que o jogador faça. Ah, mas, mestre, os meus jogadores não gostam que eu descreva tanto, eles gostam de cenas rápidas. É a ideia que eu falei, do conhecer o sistema e os jogadores só quererem batalha. Dá um passo atrás e faz só o sistema. Mas tenha o algo a mais pronto, porque uma hora pode ser importante. E mesmo só no sistema, falando nele, a imersão também é essencial. É necessário você conhecer o sistema cada vez mais fundo e mais precisamente, até chegar na filosofia e na base dele. Senão você vai tentar jogar um RPG de ninjas usando Dungeons Dragons terceira edição. Não vai dar certo, ele é feito para outra coisa. Quer dizer, vai dar certo se vocês estiverem se divertindo, mas provavelmente há alternativas melhores que você pode encontrar se considerar a imersão no seu sistema, no seu cenário e no seu grupo. Afunde-se, aprimore-se, conheça cada vez mais a mesa que você está jogando, o sistema, o cenário e conheça a si mesmo, o que você é capaz de fazer e se você ainda não é capaz de fazer, como você pode desenvolver essa capacidade. Virou palestra de coach isso aqui agora. Encontre o mestre em você. Ele dorme no fundo do... Enfim. Pense nisso. É importante que você saiba que se você faz um bom trabalho porque ama, porque é pago por isso e porque as pessoas precisam, você está fortalecendo toda uma categoria de trabalho que no caso são os jogadores profissionais de RPG. Próximo ponto. Último ponto desses 5 pontos do mestre que eu acho muito importante, já falamos de conhecimento, horário, conexão, imersão, e esse agora que é um ponto bastante relevante, porém muito esquecido pelos meus iguais. Finalização. Quando dá a hora de acabar a sua sessão e estamos no meio da batalha, ou quando você finalmente encerra aquela aventura, ou mais ainda, quando você encerra a campanha. Então, encerrando uma sessão por problemas técnicos, encerrando uma sessão porque chegou ao fim do horário, encerrando uma sessão porque acabou a aventura, ou encerrando uma mesa porque acabou a campanha nos moldes previstos, encerre bonito. Finalize com classe. Vou dar alguns exemplos de cada um desses. Acabou a sessão porque deu problemas técnicos na sessão, que acontece bastante por causa das nossas conexões Brasil afora de internet e o computador individual de cada um. Acabou a sessão. E tá dando problema técnico, ninguém mais consegue jogar, ou um dos jogadores caiu e tal. Gente, parou aqui, a gente volta amanhã, beleza? Falou, tchau, se cuidem. Talvez você tenha perdido clientes aí, tenha perdido pessoas que financiam o seu trabalho. É hora de fazer bom,
Vocês avançam até a próxima sala e encontram algo estranho nas sombras da parede. É preciso se concentrar um pouco mais para perceber. Só que a gente vai parar aqui a sessão agora, porque a jogadora tal não pode jogar, não pode continuar jogando. Então é importante que a gente dê uma pausa e volte na próxima sessão. Tudo bem para vocês? A gente continua daqui? Já tá ótimo. Já é um outro clima. Já fica aquela cara de puta, que mestre legal. Nossa, ele ainda fez mais uns minutinhos ali para não deixar a gente em suspensão no ar, para não acabar do nada. Agora, a sessão acabou mesmo, tá dando a hora da sessão, ela tá acabando, se acabou de acabar uma batalha, vocês encerram a batalha e começam a saquear os corpos. É possível perceber que aqueles corpos possuem ligação com o vilão que vocês vêm procurando por causa de suas roupas. A investigação vai demorar um tempo. Vocês tomam esse tempo enquanto levam um descanso ali para conversar entre si e nós encerramos a sessão aqui por hoje. Acabe bem, acabe bonito. Vai acabar uma aventura? Faça um epílogo, conte o que acabou. E vai acabar uma campanha? Descreva o futuro provável de cada um dos personagens e, principalmente, por ser uma campanha com várias sessões, com várias aventuras, como o mundo se modificou após a presença e passagem daqueles jogadores. Tem um buraco no meu cabelo aqui? Como o mundo se modificou. Faça isso. É importante ter começo, meio e fim bem estabelecido e não momentos em que acabou o tempo, acabou a sessão, encerramos por hoje. Não é um jornal onde você fala boa noite. É preciso encerrar com dignidade. 5 pontos, anotem aí, alunos. Os 5 pontos são conhecimento, horário, conexão, imersão e finalização. Sem isso, eu acredito que você estaria deixando de contribuir com uma causa maior, que é ser um bom mestre de RPG, inspirar gerações e trazer mais pessoas para o hobby. E meu ouvido coçou que esse fone fica dando eco. Falamos de 2 pontos: o que é o mestre profissional, o seu trabalho, o seu nome e os pontos importantes que ele precisa levar em consideração. Eu quero entrar com vocês aqui no nosso último ponto, que são especificidades desse serviço, coisas pelas quais eu já passei e algumas que, por mais que eu não tenha passado ou não tenha passado em sua totalidade, o quanto elas são importantes de se levar em conta ou de se pensar sobre antecipadamente. Vamos lá? Primeiro e antes de mais nada, ferramentas. Assim como uma boa ferramenta de conexão e de ligação é importante, essas ferramentinhas aqui atrás de hardware fazem toda a diferença. Eu utilizo atualmente o Foundry, que é muito bonitinho, mas já utilizei o Roll20. Durante muito tempo utilizei o Fantasy Grounds quando eu estava começando nessa carreira e passei pelo Astral, joguei pelo RRPG, usei até Tibia pra jogar, pra ser os personagens enquanto eu ia narrando. Tem um cara no YouTube que faz uma coisa incrível, que é com aquele jogo Divinity Sim. E ele faz lá a criação do mundo e os jogadores jogam no controle de suas casas. Putz, é muito legal. E agora tem esse novo em fase de desenvolvimento aí que já saiu, que é com miniaturas 3D, que eu não consigo lembrar o nome. Eu tô com Hero Forge na cabeça agora. Mas é com miniaturas 3D e terreno e tal, e tem um sistema incluso, tem som, putz, é demais. Mas o Foundry me traz tudo o que eu preciso por causa da sua modularidade. Se eu tento jogar um Cypher System, que é um sistema que eu recomendo muito hoje em dia, não só para Numenera, mas até para campanhas medievais fantásticas, que é o que eu mais uso, né? Quando eu tento jogar pelo Fantasy Grounds, o suporte é muito baixo. Acabou o tipo de trabalho lá, me falta alguma coisa. No Foundry, a personalização é muito grande. No Roll20 seria tão boa quanto, mas eu sinto muito, eu acho o Roll20 feio e caro. O Foundry é uma vez só que você paga, perde um rim, perde, mas eu já não tenho os dois. Então, depois a coisa se paga sozinha com o tempo. São as ferramentas necessárias. Essas são as ferramentas. Outra especificidade que é importante falar são outros tipos de serviço que o mestre de RPG poderia vir a fornecer. Antes de conseguir emplacar como mestre profissional, eu trabalhei muito com consultoria. O cara queria saber que tipo de jogo dava certo para a mesa dele. Pagava por 1 hora do meu serviço, eu costumo cobrar por hora, já falou sobre isso também, que é interessante falar. Mas tirava essa 1 hora para ele, a gente conversava que tipo de jogador ele tem, qual o objetivo da campanha. Basicamente colocava ele a par desses 5 pontos que eu falei lá no comecinho: tom, tema
clima, sistema e cenário, e a dedicação que ele vai ter para isso. E foi uma fase muito importante para descobrir uma coisa que Sócrates já tinha me ensinado: tudo que eu sei é que eu nada sei. Tudo que eu consigo fazer é saber que eu não sei tudo ainda. Então, dar consultoria foi primordial para eu perceber que eu precisava saber mais. Se eu não podia ajudar nem a mim mesmo, como poder ajudar os outros? Só posso dar o que eu tenho. E se eu não tenho 100% de aprovação do meu método para mim mesmo, para eu mesmo, como dar isso para o outro, né? Complicado. Serviço de narração é uma coisa bastante nova para mim por enquanto, até porque eu não me considero tendo uma voz incrivelmente boa para narração, não tenho nem técnicas de narração aprimoradas, só vozes diferentes. Mas um grande amigo meu, Kefren, tem trabalhado com esse podcast, essa criação. Inclusive, se vocês puderem acessar, é rpgdosnubes.com.br. E nesse site ele tem lá o nosso jogo e tal, colocou ilustrações dos personagens. Ele é um grande patrocinador do meu trabalho, não só por ser um jogador, uma mesa frequente nos meus dias, como por exemplo, ter me ajudado na aquisição de hardwares, como esse fone excelente que eu estou usando, da HyperX, garoto propaganda, que foi graças a esse patrocínio impossível do RPG dos Noobs, liderado pelo Kefren aí, nessa aventura dos Segredos Rubros, uma campanha modificada por mim. E a narração que eu trabalho com ele é justamente onde falta, onde ele percebe, mestre, a gente estava jogando e não ficou tão bom assim a fala da personagem. Ficou ótima pro jogo, mas não ficou boa para montar um podcast. Então, eu preciso que você coloque a narração em separado. Lá vou eu pegar o meu fone e gravar em específico a fala daquele personagem, a descrição daquela cena, ou o começo, o final, o meio de uma aventura através de uma narração. Esse também é um serviço que acaba sendo abarcado pelo mestre de RPG, porque ele não tinha percebido a necessidade desse trabalho antes e agora percebe que faz falta para algum tipo específico de cliente. Então, narração e consultoria são alguns dos trabalhos que um jogador profissional de RPG vai acabar se enveredando aí que nem eu. Outra especificidade, tipos de jogadores. Esses são importantes. Se vocês tiverem a possibilidade, ou de repente se já tem o livro em casa, melhor ainda, comprem. Livro do Mestre, Dungeons and Dragons, quarta edição. Comprem. E vão lá na seção do Mestre Inicial, onde fala de tipos de jogadores. Existem melhores? Existem, mas aquele é de uma praticidade assim que, putz, orgásmica. É muito boa. Explica sobre o jogador que é ator, o jogador que é narrador, o jogador que é o advogado de regras, o jogador que é o espectador. Eu tenho jogadores espectadores. Ele não. Eu ataco. Eu vou com eles pra fazenda. Eu posso pular o turno. E você acha que ele não tá jogando, que ele não tá feliz? Não, cara, ele tá felicíssimo. Tá com ele ali, com a galera, é do caralho, é bom pra caramba, tá jogando junto com o pessoal, mas ele só quer fazer isso. Ele quer ficar na narração, na espectadorização. Ele quer assistir, ele se diverte com isso. Então, conheça os seus tipos de jogadores. É uma especificidade muito forte do trabalho que eu já falei lá na sessão zero, mas vai atrás disso. Vai atrás de perfis psicológicos, o fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico, vá atrás de elementos zodiacais, por que não, se você acredita nisso? A criança que é jupiteriana, o adulto que é taurino, o adolescente que tem a cabeça grande e é imaginativo, que tem a cabeça pequena e não é criativo, precisa de um empurrãozinho, ou não precisa de um empurrãozinho, se você empurrar ele, você estraga a experiência dele, ele quer ficar naquela experiência dele, que a gente pode julgar mais limitada, mas para ele é tão ilimitada quanto ele quiser. Então, é uma especificidade muito grande do serviço sair do que é o RPG e ir para o que é a filosofia, a história, a psicologia, a sociologia, a geografia. Como você vai fazer um mapa de RPG bom se você não sabe que a montanha acompanha a costa? Eu espero que seja isso, porque eu adoro geografia, às vezes eu erro. Mas faça isso, saia do seu papel comum e vá atrás dos tipos de jogadores, vá entender cada um deles, faça aquela conexão que eu falei a princípio lá nos pontos do caminho do mestre profissional de RPG e consiga entender o que é cada uma dessas coisas. Próxima especificidade,
Benefícios por pagar. E esse é demais. Eu assisti recentemente um vídeo, bastante longo por sinal, 2 horas eu acho, de uma conversa que teve entre. Eu esqueci o nome do rapaz, me perdoe se você estiver assistindo ou ficar sabendo dessa palestra. É do Papo Vereda, eu acho que é isso, o Papo Vereda. E uma galera que joga RPG e fala sobre RPG e tal. Ele entrevistou o Bruno Kobe. E o Kobe eu conheci ele num evento de miniaturas aqui do Arena, em São Paulo. Trabalhei com ele na rede RPG, mas não foi na mesma época. Ele estava na época da Casa de Vidro, eu entrei um tempo depois. Mas eles tocaram num ponto muito importante de benefícios por pagar. O que eu ganho por pagar? Enfim, é um vídeo ótimo. Se puder achar aí, Papo Vereda, Bruno Kobe, pode procurar, que o Bruno Kobe é uma grande referência de mestre para mim. Eu gosto muito como ele mestra, gosto muito do Azecos, gosto muito o Pedroca, gosto mais de mim. Por quê? Porque quando eu mestro, sou eu que ganho o dinheiro e me divirto. Mas eu gosto muito deles também aí. Tem uma idade compatível, eu acho. O Gruntar também. O Gruntar e o Tio Nito, na verdade, são um pouco mais velhos, né? Mas o Marcelo Teles, tem muitos mestres que vocês podem assistir e perceber que uma campanha de RPG paga, na verdade, não tem tantos benefícios assim por pagar, além do benefício de se jogar. Não que eles cobrem para jogar RPG, mas há um certo ganho pessoal, seja ele monetário, seja ele de visibilidade, ou seja ele de vontade, de potência de jogar mais RPG. Eu mestrei recentemente no Casa Velha também, e o trabalho que o pessoal do Casa Velha faz, eu, infelizmente só conheço o Taveira, o Diego Taveira, mas é assim, é um pessoal extremamente esforçado, tem um Patreon para vocês contribuírem, e se você for colocar ipsis literis, eles estão recebendo para mestrar, para jogar. Lógico que ser no YouTube o que eles provavelmente estão pagando mais do que recebendo, né? Com ferramentas e conexão, e servidor, e internet e tal, e ferramenta profissional, o YouTube não paga bosta nenhuma. Mas é um jeito ali de receber algo pelo seu trabalho duro. E esse algo pode ser monetário, pode ser financeiro, né? Esse algo pode ser físico, um livro, uma doação, um presente, uma imagem, né? Essa imagem que estava no meu banner aí de eu desenhado foi feito pelo Ricardo. Ai, caramba, Ricardo, desculpa se eu esqueci seu nome. E foi um presente de uma das mesas de RPG, do mesmo que me deu esse fone. Foi um presente que assim, caramba, eu ganhei um desenho. Eu posso ganhar milhões de reais, eu posso comprar os meus desenhos, mas ganhar um desenho não tem preço, velho. É demais, é demais. Então, quais são esses benefícios por pagar? Eu saio do assunto fácil, é uma bosta. Quais são esses benefícios por pagar? Ao meu ver, o benefício por pagar é o benefício por pagar. Quem falou disso também foi RPG e Educação, página do YouTube legal também de um amigo meu. Então, o benefício por pagar deve ser o benefício por pagar. Ah, mas eu posso falar pro meu mestre então que eu quero subir de nível, e aí eu pago um dinheiro para ele e ele deixa eu subir de nível porque eu tô pagando. Velho, eu sou mestre de RPG, não sou um servidor de LoL. Servidor de Ragnarok Pay to Win. Não sou Minion Rush, onde você compra roupinha pro seu personagem. Não é assim que funciona. Mas então, não posso pagar para ficar mais forte? Olha, pode. Definitivamente pode. Mas não é pagar a mais. É pagar o normal. Porque lá naquela sessão zero, lá naquela formação de conhecimento, é onde você vai ter essa conversa com o seu jogador de mestre, nessa mesa a gente quer subir de nível 2 vezes por sessão. A gente quer ficar no nível épico no primeiro mês de jogo. A gente gosta daquele jogo que você mata, estilo Ragnarok, que você mata uma barata no chão da taverna quando você acordou e dropa dela uma espada flamejante mais 3 com a história completa. Por que não? É um estilo de jogo. Ah, não vou mestrar porque eu acho que isso é errado. Não existe RPG errado. Algumas coisas complicadas demais que a gente vai falar no próximo tópico, mas não existe essa de RPG errado. Participe da criação dos jogadores e entenda os gostos dele. Se ele paga para subir de nível toda a sessão, faça com que esse valor que ele paga seja o mesmo valor que o jogador que não sobe de nível toda a sessão de outra mesa paga. Faça que seja o mesmo valor que você cobra por mestrar vampiro. Ah, vampiro eu cobro tanto, mas D&D eu cobro tanto, porque é mais legal. Eu tenho um preço diferente para alguns jogos.
né? Mas não é porque tal jogo é mais difícil, é porque, vou ser sincero, eu gosto muito mais dos outros. Então eu prefiro perder um dinheiro pra jogar aquele sistema que é muito mais gostoso e vai deixar eu me divertir mais aí como mestre profissional. Então, benefícios por pagar, no meu ver, não é que não existam, mas não devem existir porque não tem cabimento. Eu pago, então eu vou falar pro meu mestre que eu não morri quando eu tomei o golpe final. Não, velho. Lá na sessão 0 você vai falar assim, mestre, a gente não gosta de morrer. A gente não quer que o nosso personagem morra. Fala, ótimo, eu posso lidar com isso. Não posso lidar com isso num jogo assim? Vou te recomendar outro mestre. Aí liga pro Agostinho que ele faz umas loucuras. Mas se você pode lidar com isso, faça, descubra-se. Voltamos pro coach. Vê uma coisa nova, vê uma coisa diferente. Pode ser importante para você desenvolver lados que você não conhecia de você ainda. Estamos certos no benefícios por pagar, então? Último tema antes de me despedir de vocês. O papo tá bom, papo. Eu falando aqui tá bom, porque eu adoro o som da minha voz, né? É incrível como quando eu falo, eu entendo. E quanto mais eu falo, mais feliz eu fico de me ouvir. Eu acho fascinante esse complexo de narciso que eu tenho. Vamos lá. Último tema, que é um tema extremamente importante, é temas sensíveis. E os temas sensíveis vêm em uma complexidade, em uma miríade gigantesca. Inclusive, já que eu vou começar a falar de temas sensíveis aqui, parem de assistir esse vídeo agora e assistam o último 1 minuto para ver eu me despedir. Porque temas sensíveis, mesmo falar sobre temas sensíveis, é uma abordagem de um tema sensível. Então, TW, Trigger Warning, aviso de gatilho, se você... Não vou pegar pesado aqui de maneira nenhuma. Não vou descrever nada escabrioso, mas vou citar situações inusitadas que aconteceram comigo e pode acontecer com vocês. Então, se você não está no momento bom, por favor, preserve a sua sanidade, a sua saúde mental para viver em paz e pula pro último minutinho, onde eu vou fazer a minha despedida. Ou volta para assistir depois o vídeo, né? Os temas sensíveis vão desde violência e conspiração, relacionamentos, até coisas terríveis como nazismo, assassinatos e mutilação, e até coisas mais escabriosas de todas, as mais negras e conspurcadas que eu sempre peço evitem esse tipo de coisa, como estupro e escravidão. Não entrem nesse tema. É importante para você entrar? Entra. Professor, Professor. Mestre, eu gosto muito de mostrar uma mesa onde a descrição de uma violação sexual masculina é declarada. Eu adoro isso, falar de um homem sendo estourado. Gosta? Joga. Eu de verdade não aconselho. Preferiria que você não jogasse esse tema. Mas você gosta? Joga. Só que joga em casa, velho. Vai jogar na internet? Joga na internet? Não compartilha esse link público. Vai compartilhar esse link público? Vai deixar as pessoas assistirem? Bota para mais de 18. E além de botar para mais de 18, deixa bem claro a cada 2 minutinhos no vídeo um letreiro gigante. Este vídeo contém um aviso de gatilho sobre cenas de temas sensíveis. Deixa claro, ajude as pessoas a preservar a sua sanidade mental e evitar aquilo que lhes faz mal. Estão vindo jogar e assistir RPG para se divertir, não para se sentir mal. Se fosse a me sentir mal, eu ia lá ver o Palmeiras perder. Não estamos perdendo ultimamente, estamos ganhando. Vamos lá. Temas que eu passei. Felizmente, nunca chegou na minha mão temas de estupro, temas de assassinato e temas de conspiração. Esses eu me salvei ao longo da minha carreira e eu me sinto uma criatura incrivelmente sortuda por isso. Mas tem alguns temas que passaram pela minha mesa e eu tive que recusar alguns, inclusive perdendo dinheiro e perdendo clientes, devolvendo dinheiro, inclusive em algumas situações. Primeiro tema: preconceito. Esse é... mas é o tempo todo. Você não pode colocar um rei negro, você não pode colocar uma imperatriz, você não pode botar uma domadora de dragões que vem... Não, mas esse jogo é baseado na Europa medieval e eu não ouvi nenhuma história de do ano 580 onde uma pessoa dominou os dragões e fosse mulher. É porque não existia dragão, nunca existiu. Então, não existe a domadora de dragões. Mas
não precisa ser homem o tempo todo, não precisa ser branco o tempo todo, não precisa ser binário o tempo todo, não precisa ser cis. O mundo é plural, o mundo é diverso e novamente conheça seus jogadores. O seu jogador gosta de uma mesa cis, branco, eurocêntrica, heterogênica? Joga nessa mesa, tá lindo. Agora, se ele não gosta disso, Critical Role. Tava assistindo um Critical Role do Matthew Mercer descompromissado e ele falou: apareceu um tabaxi gender fluido. Acabou. Os caras falaram, legal. Chegaram nele, como que eu te trato? É masculino, feminino ou pronome neutro? E pronto, conversou sobre isso. Ah, mas as pessoas reprovaram no Enem agora porque usaram o pronome neutro. Sim, legislação estadual, legislação federal, deixa os caras em paz. Na sua mesa é para ser agradável para todo mundo. Se você tem uma pessoa que precisa trabalhar esse tema de preconceito, no caso, trabalhe com ela, trabalhe na sua mesa, converse. Não, eu não aceito que tenha uma rainha, porque não existiram rainhas ao longo da história da Europa. Primeiro, você manda a pessoa estudar porque tiveram algumas. Segundo, tá confortável para você não ter rainhas? Tudo bem. Segue o jogo, segue o baile. Você tá meio que se associando aí, mas se a sua consciência tá tranquila, vai tranquilo, vai feliz. Segundo tema importante, escravidão. Gente, eu eu me recuso a dar foco para a escravidão em qualquer jogo meu. E quando eu digo dar foco, não é falar que ele existe. Não é deixar implícito ou até explícito de que há um povo, normalmente um grupo étnico, sendo escravizado por outro povo que se julga de cultura superior ou julga-se um ser humano mais evoluído. Não é isso. Os jogos de D&D que eu faço, de campanhas medievais, têm escravos. Tem história sobre a escravidão, mas eu jamais vou ficar debatendo o preço de um escravo. Eu comprei muitos escravos hoje, paguei uma fortuna por eles. Se o jogador pergunta, mas quanto você pagou? Quanto que é cada um? A minha pergunta é: seu jogador vai comprar o escravo? Você vai lidar com isso agora numa mesa de heróis? Ah, não, mas esse aqui é um grupo do mal. Se é um grupo do mal, você fala, mestre, eu vou sair por aí, vou comprar uns escravos e fazer minhas tarefas. Fica implícito que há escravidão no cenário. Agora, entrar nas mazelas disso, entrar nos ossos disso, em uma mesa com pessoas que podem ter um passado, ou que conhecem pessoas que têm um passado que foi afetado pela escravidão, é desnecessário, para dizer o mínimo, né? Não precisa. Não se aprofundem em temas sensíveis que podem estar lá, mas podem estar lá como um colorido cinza, né? Um colorido da campanha e não como um tema a se aprofundar. Então tive grupos que quiseram fazer tabelas de preço de escravos. Elefante da bandeira da Arara, esse é cafuso, esse é jambô, esse é mulato, esse é negro, esse é muçulmano. Mas esse é canela fina, um multiplicador de peça de ouro é o dobro. Ah, velho, não, não. Foge disso, tem algo errado. E um tema sensível que eu passei, que esse foi terrível, esse eu cancelei a mesa antes mesmo de começar, foi nazismo. Um grupo de jogadores de Vampiro à Máscara, terceira edição, pediu para mim para fazer uma campanha ambientada na Berlim moderna, atual, contemporânea, aliás, né? Onde eles eram antigos membros do partido nazista que viraram vampiros e voltaram para consolidar a soberania neonazista na Alemanha, em Berlim. Aí eu falei, em algum momento essa campanha vai virar uma busca pela a desmistificação desse tema e por transformar esse tema em algo bom, com vocês se arrependendo, enxergando o mundo de um jeito diferente, eles ficaram meio confusos entre si e falaram: não, a gente pretende mesmo fazer sessões de caça aos judeus e aos ciganos. Falei, gente, foi um prazer trabalhar com vocês nesses últimos 15 minutos. Fico muito feliz de tê-los conhecido, mas esse é um tema que eu prefiro não trabalhar. E para ser sincero, se vocês precisarem de algum mestre, eu posso indicar alguns, mas eu acredito que a resposta deles vai ser a mesma que eu vou lhes dar agora. Eu não quero jogar com pessoas como vocês. Me desculpem aí qualquer coisa, vou mandar de volta. Tinham pago um mês já. Dava para a campanha, para o sistema, um mês, dava R$ 300, R$ 350, eu acho. Não sei quantas semanas tinha um mês, quantas sessões eram certinho. Mas eu devolvi o dinheiro do mês. Já tinha usado um pouquinho, inteirei, vendi uns livros aqui em casa, falei, toma de volta o dinheiro, não vou jogar com vocês. Então, tenha o seu papel como pessoa, senão você vai ficar sendo conhecido como um mestre que joga aquele tipo de jogo. Você quer?
É o que eu falei lá no começo. Vai, às vezes é aí que mora a sua potencialidade. Mas já disse, siga todos esses passos. De preferência, não jogue. Se quer jogar, joga particular. Se quer jogar público, tenta não ficar divulgando o link para todo mundo, só para as pessoas que você acha que vão gostar, os grupinhos específicos. Quer divulgar para todo mundo? Coloca o aviso de maior de 18. Vai entrar em tema muito sensível, nas mazelas, nos grotões desses temas? Coloca um trigger warning na descrição e aparecendo a cada 2, 5 minutinhos no vídeo. É importante. Transfobia tá aí, homofobia tá aí, apagou o monitor. Racismo tá aí, trabalhem com consciência. E, claro, avaliem com um pouco de calma. Teve um tema sensível que eu trabalhei que foi o grupo do mal. Todo mundo queria ser o personagem maldoso. Foi ótimo. Foi um sarro, foi uma brincadeira. A cena mais violenta que aconteceu foi um Tiefling grandão, albanastor, pegando um Heflin nas narinas, assim, vem aqui! E pra dar um castigo, sabe? Tipo um puxão de orelha. Dá pra trabalhar com isso. Não dá pra trabalhar com agora eu vou amarrar o Heflin na parede e vou torturá-lo por 5 dias. Aí passa, né, irmão? Aí é fogo. Falei dos temas sensíveis do grupo do mal, falei do papo vereda. Tem umas anotações que eu não sei o que é. Eu marquei aqui no canto o Andrew, o Willy e o Jim Zus, que era para falar dos últimos trabalhos que ele vem fazendo aí com os guias dos aventureiros, de guia para os jovens aventureiros, né? Guide to Young Adventures do mundo de D&D, mas acabei entrando no assunto, então deixa para lá. Mas é isso que eu queria falar. Deixa eu reforçar algumas coisas muito importantes. De novo, não sei o nome correto que deve ser usado. Eu julgo que mestre profissional é o melhor, porque se atenta aos principais critérios que um artista deveria ter quando se diz profissional: pontualidade, imersão, conexão, vontade de fazer uma coisa melhor. E não aos pontos que um profissional da medicina, por exemplo, precisa ter como profissional, que é perfeição, exatidão e ser melhor que os outros para salvar vidas. Arte é um pouco diferente. A arte vândala, inclusive, é ótima. Coisas quebradas, eu adoro. Me dá paz na alma. Tarsila do Amaral, gosto pra caramba. Semana de Arte Moderna, é uma delícia. Mas com esse vídeo, eu não quero colocar o que é ser um mestre profissional. Eu quero é abrir um debate que possa perdurar aí por muitas pessoas, por muitos grupos sociais e entre muitas pessoas de diversas etnias, nacionalidades e orientações, para que se debata o que é esperado de um mestre profissional. É esperado que não tenha, porque esse bando de safado quer cobrar para jogar RPG. As pessoas cobram para jogar futebol, que se modificou ao longo do tempo por ter que passar na TV. As pessoas cobram por pintar uma casa, que é só passar um rolo na parede, mas desenvolvendo técnicas e ferramentas que alguns poucos sabem usar. Então, não achem errado cobrar pelo jogo de RPG. Achem errado se as pessoas estiverem cobrando e ainda assim estragando o meio. Eu sou um professor que já cansei várias vezes de ver professores que estragavam a profissão. E confesso que em minha juventude talvez eu tenha sido um desses que soltou um comentário que, puta, mas como você é burro, cara. Tá estragando a nosso rolê como professor aqui. Então, enverede-se nesse sistema, nesse cenário, nesse mundo do jogador profissional de RPG, do mestre profissional. Mas enverede-se com consciência. A partir do momento que você vira um mestre de RPG, você não está representando ao seu estilo de narrar. Você está representando uma comunidade brasileira de RPG, se não mundial, que já foi acossada e já foi perseguida por diversos crimes que nem foram de sua autoria. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tomara que vocês estejam assim na frente agora. Ah, se eu tivesse um sonzinho aqui para colocar, porque acabou. Mas tomara que vocês tenham aproveitado essa conversa. Tomara que a gente tenha tido um bom debate aqui do lado, não sei qual lado, no bate-papo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo vai estar o link do meu Facebook profissional Raparigos. Raparigos RPG, porque a gente cobra para fazer você se divertir. Oba! Raparigos RPG e o meu canal do YouTube também. Podem me chamar à vontade. O bate-papo não é pago de maneira nenhuma. E quem sabe a gente marca uma sessão zero, que também não é paga, para ver se vai dar certo. Quem sabe a gente se envereda numa consultoria. Quem sabe a gente forma um grupo gigantesco de mestres profissionais interessados em saber o que fazer, em decidir o futuro. Todo sindicato começou assim.
toda coroa começou assim, com pessoas que se uniam em prol de alguma coisa maior. A gente só tem que evitar a corrupção e os temas sensíveis. Evitar não, trabalhar com calma nisso aí, né? Eu falei tudo. Agradeço demais a atenção e a paciência de vocês nessa última 1 hora e pouco aí. Fica disponível em todos os meus canais para acesso. Obrigado, Kefren, por patrocinar a minha iniciativa. Obrigado, equipe da RPG Com, por tornar esse evento possível. Aproveitem as demais palestras e eu fico esperando vocês aqui numa próxima oportunidade ou em qualquer momento que a gente possa conversar. Fiquem bem, fiquem em casa se puderem e muitos críticos para vocês. Continuem jogando.